Boa noite, boa noite. Diretamente do frio de Florianópolis, mais uma live pela Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Café com Gamboge, meu amigo Leandro Gamboge já entrou. Boa noite a todos. Daí, Olá, Leandro, boa boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Muito bem, tudo em paz? Legal, legal, legal. Coisa Aqui tá boa. frio, aqui tá frio. Aqui tá até razoável. De manhã, 11 graus, mas ao longo do dia tá bem legal. À noite cai um pouco aí a temperatura, mas tá de boa. Aqui tá demais. A turma entrando aí, ó. Moisés, Lucas. Legal. Vamos Vamos lá. aguardar o nosso convidado de hoje. Nosso convidado de hoje é o Hoje nós estaremos com o Eric Padovani, um grande nome aí da Eric, odontologia e Eric prótese. Padovani. Padovani, Eric Vamos falar Padovani. sobre o protocolo na era digital. O Eric, ele é um grande ceramista. Nós vamos descobrir aí qual que é a vibe dele, né? O que ele mais curte. Nós vamos ter bastante, bastante movimento aí na live. Ele tem um público que também nos segue, né? Que é bem interessante. Muita gente gosta do trabalho, não tem como não gostar. Então eu peço a todos os nossos convidados, né? Os nossos grande Itamar aí sempre com a gente. Muito obrigado, Itamar, pela força aí. Eric E entrou. exatamente. Vamos chamar ele aí. Estou chamando. Tá E aí, aí, ó. Finalmente, no Café com Gamboge, uma live genuinamente italiana. Padovani, Andretti, Gamboge. É Finalmente, verdade. finalmente. é isso aí. É isso Prazer, aí. Eric. Bem-vindo. Meu nome é Fábio Andretti, né? Sou coordenador científico aqui da SBO Digital e sempre estou aqui com o nosso amigo Leandro Gamboge Sim. e dar boas-vindas a você e dizer que a casa é tua, junto com o nosso amigo Leandro Gamboge aí para essa noite, tá? Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Eu, de antemão, eu venho agradecer o convite. Para mim é uma honra tremenda ter acompanhado algumas lives aí. É sempre conteúdo muito engrandecedor. E fazer parte disso, para mim, é uma alegria tremenda. Espero estar à altura de poder transmitir alguma coisa aqui no nível que vocês estão. Isso. Rapaz, começou já, nossa, com certeza, com certeza. O Leandro falou coisas muito boas a teu respeito E bom, e a gente está muito feliz de receber. É isso aí. Então vamos dar início a mais um Café com o Gamboge, né? Pelo canal aí da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. O nosso convidado de hoje é Eric Padovani, um grande nome aí da prótese, da odontologia. Você prefere ser tratado como doutor ou como Eric Padovani? como Eric. Como Eric. Eu acho que o doutor Eu fica queria dar formal início. demais, né? Eu queria fazer inicialmente os agradecimentos, né, à Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, ao nosso presidente, Dr. Paulo Cano, nosso diretor, ao Dr. Fábio Andretti, que é o coordenador científico, né? Pedir para que todos sigam os nossos canais, que é o SBOD, não, SBO Digital Underline Oficial, o YouTube também, né, que é a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, e o www.sociedade.sboddigital.org.br.
Confirma, Fábio? sbod.org.br. sbod.org.br. E gostaria de dar início ao nosso programa, agradecendo novamente a você ter aceitado o nosso convite, Eric, e iniciar também pedindo para que você fale um pouco sobre você, que muitos aqui te conhecem, nós sabemos já da sua enorme colaboração, né, para odontologia e prótese, mas a gente sempre inicia o programa pedindo que o nosso convidado se apresente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Agradecendo mais uma vez por estar aqui. Eu tenho a dizer a vocês o que eu faço no meu dia a dia, nada mais do que isso também. Não vamos ficar inventando a roda aqui, né? E sim falar do que acontece de verdade na bancada, né? E no consultório. Eu acho até, Eric, que essa é a pegada legal do programa. É a gente realmente falar aquilo que a gente vive, que a gente, né, que a gente tem de experiência. E eu acho que o pessoal está curtindo muito. Eu sempre digo, todo o nosso programa, que esse espaço é um espaço destinado a nós, né? Então, que realmente fala aquilo que você realmente tem vontade e que eu acho que é isso que está dando uma grande audiência. E nós temos tido em média de 500 pessoas na live, passando pela live. Então, graças a Deus, aí, com o que a gente está querendo integrar. É isso aí. Bom, primeiramente, eu estou vendo bastante amigo aqui. Uma boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu vou pedir um favor para vocês que estão entrando, ó. Vocês vão metendo o dedo no coraçãozinho aí, ó. Que quanto mais coraçãozinho, o Instagram vai oferecendo para mais pessoas. Pode meter o dedo aí, quero ver se tem muito coração aí. E vai mandando aviãozinho, vai filmando os amigos também, porque eu acredito que vai ter muita coisa boa aqui, um bate-papo bem legal, que a gente vai poder passar muita informação. Então mete o dedo aí, espalha para todo mundo isso aí. Coisa boa. Vamos contar um pouquinho de mim. Ó, você me desculpe que eu vou ficar tossindo um pouco, que eu tô com a garganta um pouco atrapalhada aqui. Não é Covid não, tá? Mas um pouquinho, vou tomar água toda hora aqui. O Paulo Araújo entrou já dizendo aí, fala comigo, jovem. Muita gente boa aí. Meu fã. O negócio é o seguinte, então, para quem não me conhece, eu sou o Eric Padovani. Hoje eu moro em Araçatuba, interior de São Paulo, mas bem interior mesmo. Fico 530 quilômetros da capital. Mais perto do Mato Grosso do Sul do que da capital do estado de São Paulo, né? Eu estou aqui porque eu vim para cá fazer faculdade na Unesp, vim fazer odontologia aqui na Unesp, mas eu já era técnico há 7 anos antes. Eu me formei no Colégio Filadélfio Gouveia Neto, de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, que é um berço de grandes técnicos, né? Que posso citar aqui um monte, como Juliano Vasconcelos, o Alessandro Gameiro, e muita gente, o Fábio, o Robson, uma galera aí, prefiro não ter gente boa, Ana Lídia tá lá, então tem muita gente boa. Então eu me fui técnico há 27 anos atrás, e quando eu tinha 7 anos de formado, eu vim para Araçatuba fazer a faculdade de odontologia. E muita gente pergunta, mas você foi fazer odonto porque você queria ser dentista, ou para ganhar mais, para ficar rico, né? Que é essa ideia que todo mundo tem. E não, cara, eu fiz odontologia porque eu sempre quis fazer faculdade. E o salto a mais na carreira de técnico em prótese é odontologia. Não adianta eu fazer qualquer outro tipo de curso, né? Então, isso só veio agregar na minha carreira. Tanto que eu não consigo abandonar a bancada. Eu estou todo dia no laboratório e todo dia no consultório. Eu alterno os períodos, mas eu faço as duas coisas. Tá? Eu amo demais o que eu faço, e então eu consigo trabalhar nas duas frentes. E isso abriu um leque de oportunidades para mim muito grande, que é poder estar próximo dos meus clientes na hora de atender os pacientes, assim como entender como funciona a prótese realmente dentro da boca, né? Porque às vezes o técnico não tem essa chance de estar lá e ver aquilo funcionando, né? Então, com essa visão, eu consigo ter algumas sacadas muito mais fáceis e mais rápidas de resolver alguns problemas que vai acontecer no nosso dia a dia. Então, hoje eu estou aqui já, técnico há 27 anos, dentista há 15 anos, tenho um laboratório de prótese aqui de médio porte, em Araçatuba, e nós temos mais 2 laboratórios filiais. Eu tenho um outro laboratório de pequeno porte em Londrina, no Paraná, e um laboratório pequenininho em Votuporanga, que é uma cidade aqui do lado. Então, hoje,
já espalhou um pouco mais aí da nossa pegada. Não, bacana demais. Eu queria dar início, primeiro, fazendo duas observações interessantes, né? Eu fico vendo hoje como a odontologia está cada dia mais sem fronteira, né? Como você disse, você está numa cidade do interior e daí para o mundo, né? Porque eu vejo a quantidade de gente que curte os seus trabalhos. Eu falei para você no particular, mas eu falei que não ia deixar de falar isso durante o programa, que eu sou fã número 1 do seu trabalho, acho seu trabalho maravilhoso, né? E além disso, você ainda consegue atuar em duas áreas, né? Que são, obviamente, muito ligadas, que é a odontologia e a prótese, mas também como gestor, ter empresa em 3 pontos distintos, né? É realmente fantástico. Eu acho legal a gente pontuar isso, porque tem muitas pessoas que às vezes se limitam. Ah, mas eu estou num lugar muito pequeno. Ah, mas eu estou num lugar que aqui é difícil. Quer dizer, quando você faz um trabalho diferenciado, um trabalho de alto nível, eu acho que a distância, eu acho que o ser uma cidade mais interiorana, quebra-se todas as barreiras, né? Isso é muito, muito legal. Queria começar a te colocar numa sinuca de bico, tá? Eu sei que você é hoje um ceramista renomado, um excelente dentista, né? Você atua atualmente mais como dentista ou como técnico, né? Que seja para responder na primeira apresentação sua aí, como atuando nas duas. Mas eu vejo muito dentro de Gengival na sua rede social. Isso é uma paixão ou essa é a sua realidade? Ou você atua também fazendo facetas, coroas, lentes? Como que é esse dia a dia seu aí? Conta um pouco para nós. Gostei da sua pergunta, porque dificilmente eu consigo abrir essa história para todo mundo, né? O que eu digo para todo mundo é o seguinte, Leandro. O que você quiser para você, você consegue fazer, cara. Porque, assim, eu sou um técnico raizão mesmo. Aquele cara da metalocerâmica, que ralou muito, que vai lá e bota para fazer. E um tempo eu estava aqui no laboratório, cara, e eu cheguei... sabe quando você está patinando, fazendo sempre a mesma coisa, e eu vi que meus trabalhos não estavam atingindo o nível que eu gostaria. E aí eu liguei para um grande amigo, que é o Juliano Vasconcelos, eu falei, Ju, eu preciso ver alguma coisa diferente, cara. Eu vou aí no seu laboratório ficar um dia aí do seu lado. Ele falou assim, nossa, Ericão, vem aqui que eu fiz um negócio, fiz um curso com o Juvenal, e eu aprendi a fazer a dentro de gengival. Vem aqui que eu tenho uma para aplicar. Cara, o dia que eu sentei do lado dele, que eu vi ele aplicando, eu falei, Ju, é isso, cara, é isso que eu quero. É isso aí. Só que assim, no laboratório, eu também faço, cara. Hoje mesmo eu estava fazendo um caso lá de 12 lentes, cara. Eu faço de tudo. Sim. Só que, o que acontece? No meu laboratório não existia demanda de dentro de gengival, dos protocolos cerâmicos. E eu comecei a praticar isso daí. Comecei a treinar, fiz curso com o Pablo Caetano, fiz curso com o Juliano, com o Giniton, com o Juvenal. Então, peguei a nata aí da galera e fui aprendendo. E nisso eu comecei a ver os casos que tinha dentro do meu laboratório que poderiam ser dentro de gengivais e não eram. E eu comecei a oferecer para os meus clientes. Aí primeiro o cara fala assim, mas vai colocar gengiva, vai ficar mais caro e tal. Eu falei, não, deixa eu fazer essa aqui, se não fica legal a gente repete, mas deixa eu fazer do jeito que eu estou aprendendo. E comecei a fazer. Um dentista gostou, o outro gostou, um outro viu uma foto, e aí foi. Eu criei essa demanda na minha cidade. Não existia dentro de gengival aqui, né? O mais próximo era o Juliano, que fica a 150 quilômetros aqui. Então não tinha nessa região aqui essa demanda de dentro de gengival. Então eu criei isso. E hoje, aqui no meu laboratório, a gente faz em torno de 2 a 3 por semana. Nossa, então é uma coisa que não existia. Sem querer te cortar, mas já te cortando, uma coisa interessantíssima. Primeiramente, eu fiquei super encantado com a união de vocês, da turma da Dente Gengival. Tive o prazer de ver vocês unidos lá no congresso, no último congresso, né? O Juliano, não sei se você estava, mas eu lembro bem do Paulinho Araújo, ele até está aqui para convidar, você falou que agora, o Giniton, todo mundo junto e tal. Então, assim, uma das coisas do intuito desse programa também é estender essa irmandade que vocês têm para
para toda a prótese, né? Eu acho que isso, ó, pra você ver, vocês perto, um dando apoio pro outro e só crescendo, porque a dente gengival, para mim, cara, eu fiquei assim abismado com a união e a relação de vocês. E o segundo ponto na segunda questão que você está me respondendo é essa questão da demanda. Você sabe que eu tenho muita vontade de implantar no laboratório, mas eu não tenho a demanda. Mas você está acabando de me ensinar que a gente às vezes faz a demanda. Então eu já te agradeço aí pela dica, que eu achei sensacional. Que eu vou atrás de todos vocês, pode ter certeza. Exatamente. Isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Leandro. Pois, Desculpa me meter, mas como eu também sou dentista e eu acho muito legal esse perfil do profissional que é técnico e dentista. Tenho grande admiração pelos colegas que têm essa dupla formação. E tu mencionou um nome que é uma pessoa que, para mim, além de profissional, uma pessoa incrível, que é o Juvenal. sim. E como é que tu vê hoje, tendo feito odontologia, essa questão da importância de saber como recuperar a porção gengival dos protocolos que tu faz? Como é que tu estabelece isso para ti? Tu segue exatamente, por exemplo, o que um Juvenal preconiza? Não estou querendo te colocar numa saia justa, estou querendo que tu... minha intenção é querer entender assim, se para ti existe aquele selo biológico que o Juvenal tanto preconiza na tua prática, ou como é que tu decide isso, como é que tu faz isso na tua experiência? Vamos lá. Muito, muito oportuna essa pergunta, porque Obrigado. muita gente fala sobre isso, né, da ideia de dente gengival. A gente pode separar isso daí em duas modalidades, né? A gente tem hoje o protocolo cerâmico, tipicamente como se fosse um protocolo de resina, e a gente tem o restabelecimento com uma prótese dentro do gengival. Qual que é a diferença? O Juvenal, através de conhecimento técnico e estudando tudo, ele, junto com o Dr. Decimar, eles conseguiram elencar algumas estruturas do ser humano que são médias. Assim como tem um articulador semi-ajustável que trabalha com médias, a gente sabe que toda a arcada dos pacientes tem uma média ali que é quase tudo a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Então, hoje, eu trabalho exatamente com isso, que são esses parâmetros que a gente tem para devolver exatamente o que o paciente perdeu. Então, são aqueles pontos de referência anatômico que ele menciona, né? Isso, exatamente, que é aquela papila incisiva, a face vestibular dos centrais, a distância do canino da papila incisiva, o tuber da maxila, tudo isso como uma referência tridimensional para a gente reconstruir o que foi perdido. Então, o que vai definir a quantidade de estrutura que a gente vai fazer na dente gengival é somente o tempo que o paciente perdeu os dentes ou o histórico do que ele já tinha. Se ele era um paciente que já tinha um sorriso gengival, eu não vou reformar isso para ele. Eu vou devolver o que ele já tinha. Então, é um pouco... Eu falo assim, tem um disparate com isso daí, com relação a alguns atendimentos cirúrgicos que a gente vê, por exemplo, de osteotomia para corrigir linha do sorriso. Se a gente está corrigindo linha do sorriso, cortando o osso, você concorda comigo que a gente está tirando mais estrutura do que o paciente já perdeu? Então, em algum lugar vai faltar esse espaço, né? Isso é assunto para muita coisa, né? Mas sim, então, a gente recupera o paciente ao que ele era, a não ser que a gente tenha que fazer alguma mudança necessária ao paciente, ou que o paciente queira, mas esse protocolo do Juvenal, né, esse protocolo de trabalho que o Juvenal estabeleceu através de estudos, é fundamental para a gente entender a individualidade de cada paciente. E é isso que eu uso no meu dia a dia. Mas a tua visão, pelo fato de ter feito odontologia em relação à questão da adaptação e morfologia das dentes gengivais, deve ter mudado muito, né? Pelo fato de ter contato hoje com a clínica, né? Sim, com certeza. Até em questão de higienização, que muita gente chama atenção com relação à higienização de protocolos cerâmicos, né? O protocolo cerâmico, na verdade, ele tem que ser selado na gengiva. Quanto mais selado ele tiver na gengiva, melhor para o paciente. Primeiro porque não vai passar nenhum ar ali na fonética do paciente, alimento não vai entrar,
não vai entrar mesmo, tá? Se tiver seladinho, não entra elemento. Você não precisa ficar passando fio dental por baixo daquilo, porque no contato da cerâmica com a gengiva queratinizada, ela sofre uma mudança ali. Ela se transforma numa mucosa. E essa mucosa, através de microvelocidades, acontece até a microadesão daquele tecido na cerâmica. Então não tem... E daí a zircônia polida nessa superfície e acabou, né? Aí, Pois a verdade, a cerâmica, ela não precisa nem estar tão polida, porque se a pequena rugosidade que ela apresenta ali naquela região facilita ainda mais essa adesão celular ali no local. nossa, fantástico isso aí. Show. Você citou e tem dois materiais hoje, né? Que é a zircônia, que é biocompatível, e também o próprio titânio também, né? Apesar que bem pesado, não sei se ainda é muito utilizado, mas são estruturas... O titânio, na verdade, ele é muito leve. O que a gente não consegue fazer com o titânio é aplicar cerâmica em cima dele, né? Então, ele só vai servir para próprios de resina. E nenhum desses materiais metálicos, eu já não estou trabalhando com metal há muito tempo, tá? Não tem nenhum que tem alguma proporção de titânio, não? Tem. Eu tô dizendo metal, que eu lembro que eu usava um utility, alguns materiais que me parece que ele tinha uma proporção que era bem... tem uma compatibilidade legal também com o tecido, né? Mas quando a gente parte para próteses dentro de gengivais metalocerâmicas, é preferível o contato em cerâmica do que em metal. Tá. Em zircônia, na verdade, né? Em zircônia é o melhor de todos, né? Isso, zircônia é o melhor de todos. Agora vamos lá. A zircônia, ela é melhor crua do que polida, tá? Então, deixar bem claro para todo mundo que quando você pule a zircônia com aquela borracha, você cria uma superfície extremamente lisa. Então, a zircônia pura, ela só fresada e sinterizada, ela tem uma melhor, como é que eu posso dizer, adaptação gengival do que a zircônia polida. Isso eu tive o privilégio de traduzir o livro do Linkevicius, Thomas Linkevicius, que é o livro Conceitos de Perda Óssea Zero. E é um livro que eu recomendo porque ele fala muito bem, assim, nunca aplicar glaze nas porções de zircônia que vão em contato com a gengiva. Nunca, jamais. Sempre polido. Isso. E aí ele defende polimento ao extremo e ele apresenta as razões para isso, tá? Ele apresenta. Mas há uma tendência de se trabalhar com a zircônia, vamos dizer assim, no penúltimo grau de polimento, vamos dizer assim, né? Isso. Não deixar ela polida demais, porque ali o tecido meio que escorrega em cima dela. Mas assim, a diferença é muito pequena também. Mas a compatibilidade da zircônia é fantástica. O que acontece hoje em relação à zircônia, eu vou entrar num lugar aqui que é complicado de se dizer, mas vamos chamar a atenção. A zircônia no Brasil, ela chegou, ao invés de ajudar o mercado, ela veio com muita dúvida e muita gente demonizando a zircônia. Com relação a amassar a cabeça de implante, de que é duro demais, o impacto é muito forte lá na base do implante, e que as fresadoras não têm capacidade de fresar exatamente uma união com o metal. E isso atrapalhou demais, principalmente aqui na minha região, né? As faculdades aqui nas regiões fazem muito estudo para provar que a zircônia não funciona. Ao invés de utilizar a zircônia, em relação ao metal, a outro tipo de estruturas, né? Então, assim, hoje em dia, com a facilidade da utilização da zircônia no mercado, parece que isso está voltando. Porque eu tive um fluxo muito grande de zircônia quando eu comprei a fresadora aqui, e de uns 2 anos para cá isso caiu demais. As pessoas estão voltando no metal. História de amassar a cabeça. Voltaram? Voltou. Vamos lá. Eu estava dizendo aqui, doutor Flávio, que você pode dizer até, melhor do que eu,
essa história de amassar a cabeça do implante e impacto, essas coisas, eu acredito que seja, se não for igual, praticamente a mesma coisa, pouquíssima diferença com relação à distribuição de força de outros tipos de prótese. Então, o medo da zircônia tem que ser um pouco esquecido, né? Então, você falou uma coisa aí que também aconteceu muito na época do metal. Eu lembro quando eu trabalhava basicamente com metal, né? Que tinha um metal com berílio, que era cancerígeno, mas aí era cancerígeno só para quem estava operando, para o paciente não tinha problema. Aí veio o níquel cromo titânio, que diz que tinha um controle maior, que você tinha menos problema de bolha, de tudo quanto há, de maior resistência. Então, sempre quando entra um material novo, sempre há uma discussão bem interessante sobre o assunto. Mas isso que você falou aí, realmente, eu acho até que às vezes algumas entidades não entram comprando os equipamentos e tem para oferecer. Então, o que faz às vezes não vou falar um desserviço, mas fica chovendo molhado, fazendo pesquisas que já foram feitas há muito tempo pelos fabricantes, que já comprovaram que o material é completamente eficaz, né? Exatamente. Então, hoje a gente sofre um pouco com isso, com relação à zircônia, né, de voltar ela no mercado por causa disso. Então, a gente precisaria de uma propaganda um pouco maior das empresas, né, de zircônia, para poder mostrar que a zircônia tem suas vantagens. Os meus trabalhos, a maioria deles são metalocerâmicas, mas é porque é uma afinidade que eu tenho também, de trabalhar Essa era a minha metalocerâmica. próxima pergunta, sabia? Se você ainda utiliza muita metalocerâmica, né? E se ela é advinda já do sistema digital que você usa, ou você faz o velho e bom processo que a gente fazia antigamente, né? De cera e tudo mais. E antes de ir para essa pergunta, eu queria fazer uma outra, senão a gente vai sair do âmbito da zircônia e eu vou acabar ficando com ela no ar. Você me diz que a mesma relação que você tem para as barras de protocolo seria também, porque assim, até 0,3 milímetros eu procuro usar até mesmo o MX, sabe? Para fazer os meus abutments. A partir daí eu já prefiro usar a zircônia. E você também diz que não devemos, então, fazer esse polimento excessivo na base, né, do abutment? Uhum. Na verdade, tem alguns estudos aí, né? A galera vai poder me dizer até melhor, quem tiver aí, que você não deve polir tanto a zircônia, que vai ficar em contato ali com a gengiva. Tá? Que a adesão celular que acontece ali, se ela estiver muito lisa, isso pode atrapalhar um pouco. É essa a ideia. Mas elementos unitários, por exemplo, você pode polir tranquilamente, porque você vai criar um túnel gengival ali, vamos dizer assim, autolimpante, diferente de uma metalocerâmica. Oh, bacana. Aqui tem uma pergunta interessante aqui do Emerson. Ele falou que, dando boa noite a você, e falou que tem um grupo no Rio Grande do Sul, já que estão estudando a fundo, tentar aplicar cerâmica em titânio. Cara, ó, Emerson, eu vou dizer para você, cara, essa história de aplicar cerâmica no titânio é antiga já. Tem mais de 20, 25 anos. Chegou até no Brasil, uma época, uma cerâmica chamada Triceram, que já era uma cerâmica própria para aplicar em cima do titânio. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar, para quem tem pouco conhecimento com titânio. O coeficiente de expansão do titânio é 9. Qual que é a cerâmica que você pode aplicar em cima do titânio? IMEX, VM9. Todas elas que são para o disilicato têm mais ou menos o coeficiente do titânio. Você só não tem o opaco no mercado ainda, mas você poderia aplicar um IMEX ou uma VM9 em cima do titânio. Então, conseguir. Parece ser tão simples, né? Essa solução e dá dificuldade. Mas não é viável para a gente utilizar no nosso dia a dia. Por quê? Porque o titânio ele tem uma capacidade de ação muito pequena. Então, você não tem verdadeiramente uma adesão no metal. E isso atrapalha na hora de você fazer a cerâmica e a resistência dela lá para frente. É como se você fizesse uma cerâmica pura em cima de um copo metálico. Algum momento, aquilo vai lascar e soltar. Interessante. Ó, tá aí também Cláudio Serina, perguntando se é verdade protocolo de cerâmica em zircônia, com o tempo ela quebra. É mito. É mito.
A zircônia só vai quebrar se ela estiver desadaptada. Como que acontece isso? Se a transferência não foi feita corretamente, e você tem aí uma pequena báscula, ou quando o parafuso solta, o paciente não volta para o reaperto. Então você cria uma gangorra ali e isso vai quebrar. É a diferença do metal com a zircônia. O metal você ainda aguenta um desaforo, a zircônia não. Diga lá, doutor. E também quando a conformação da infraestrutura de zircônia não está adequada, né? Exatamente, isso é Porque verdade. tem que dar espaço, as dimensões têm que ser muito bem feitas para a zircônia não delaminar, né? Isso. A base da estrutura de zircônia, ela tem que ser muito mais reforçada do que o metal. Isso é nítido já no meio, a gente sabe que isso tem que ser. A base da estrutura de zircônia tem que ser pesada mesmo, tem que ser grossa. Pois é. Mas isso, Eric, é um negócio muito interessante, porque com o mundo digital hoje, que é a seara que nós vamos entrar agora, daqui para frente, na nossa entrevista, facilitou muito, porque se você tem a barreira digital hoje, né, você consegue mensurar o resultado final seu. Você sabe o tanto de espessura que você precisa para aplicar para voltar ao seu resultado final. Quer dizer, você tem uma previsibilidade em todo o processo que é de dar gosto. Então, eu, por exemplo, que era um cara meio avesso a esse universo, a cada dia que eu vejo o trabalho de vocês, eu fico mais encantado e com mais vontade de entrar. Porque antigamente, cara, era muito complexo. Por isso que eu sou alucinado com o trabalho de vocês. Cara, hoje você tem zircônias aí, multilayer, né? A zircônia já com cor de corpo até incisal, com a dureza de 1250 megapascal. Então já é uma dureza maior que a do metal, que você consegue fazer uma prótese inteiramente maquiada. Você só vai estratificar uma gengiva. E tem mais, eu estive em 2019 em Liechtenstein, eu vi o lançamento daquele disco, né, de zircônia da Ivoclar, onde você tem ela com 750 megapascal lá no topo dela, na incisal, e termina com 1.200 também, ou seja, onde você precisa de resistência você tem, e onde você precisa dela um pouco mais macia você tem. Então, assim, os materiais... Inclusive, eu escutei numa das entrevistas, e lá também, em Colônia, já na Alemanha, dizendo que nos últimos tempos é o material que mais evolui, né? Sim, porque é o que tem de mais moderno no mercado hoje. Com certeza. Não tem outro material mais novo para reabilitação do que a zircônia. E a zircônia ela tem uma gama tão grande de utilização. Esses dias eu tenho visto alguns stories de um técnico americano. Na verdade, ele é um suíço que mora nos Estados Unidos e ele faz bastante peças de zircônia monolítica. Protocolo mesmo, o cara faz uns 3, 4 por semana. E já se conseguiu uma maneira de melhorar o molhamento de cerâmica na zircônia, que é o grande problema, né? A tensão superficial dela é muito grande. Então você não consegue esse molhamento legal. Você tem que ou partir para uma queima de cerâmica mais alta ou utilizar um liner, né? E agora, cara, criaram uma pistolinha assim, ó, de plasma que você passa na zircônia, cara. Aquilo quebra a tensão? Quebra a tensão, cara. Você coloca a cerâmica assim, ela escorre por cima da zircônia. É a coisa mais linda. Super então, bacana. Assim, nós estamos com mais uma pergunta aí do William. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, gente. Vamos aproveitar que o homem sabe muito. Perguntando sobre zircônia, você até falou um pouco mais cedo, mas vamos repetir para ele, se pode ser feito direta na cabeça do implante, né? Ou tem que usar uma interface? Então, cara, esse é o questionamento que muita gente faz, né? De utilizar em cima do implante direto ou utilizar uma estrutura, né? Um abate, alguma coisa assim. Eu faço direto na cabeça do implante. Tá? Tenho casos aí que está em boca já há 7, 8 anos e não tem problema nenhum quanto a isso. Só que tem muita gente que tem medo. Eu falo que assim, depende de quem vai utilizar. Se você quiser fazer direto na cabeça do implante, beleza. Se quiser utilizar um abattement, também. Porque a única coisa que vai mudar aí é o comportamento mecânico, como se fosse um metal também. O abattement ali vai servir como se fosse joado, né, para você proteger a cabeça do implante. Assim como acontece no metal. Se você tiver um metal direto na cabeça do implante,
qualquer ação que você sofrer ali vai ser um implante da mesma maneira. Acredito que vai mais da filosofia do que num material. Excelente. Ainda continuando nos protocolos, eu já vi algumas pessoas fazendo o protocolo completamente maquiado, utilizando mio, ou outros utilizando o Ivocolor na porção dos dentes, né? Na estética branca, e a estética vermelha sendo feita com mio. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma vontade muito grande de entrar nesse universo, sabe? Eu gosto muito de maquiado. Eu trabalho muito maquiado. Tem um trabalho, inclusive, que nós temos essa semana, de 2 dentes isolados anteriores, com um grau de dificuldade assim, absurdo, e conseguimos resolver de forma muito legal no maquiado. Eu gostaria de saber um pouco da sua opinião sobre isso também. Ó, nessa pergunta aí vão 2 respostas, né? A primeira delas é assim, eu tenho visto materiais hoje em dia fantásticos, que eu já consigo ver uma prótese totalmente maquiada, mais natural. Que até um tempo atrás eu via ela com uma cara muito plástico, sabe? Muito cara de prótese do que cara de dente. Hoje eu consigo ver algumas zircônias já com cara de dente. E o que muita gente pergunta, Leandro, é com relação à força, por exemplo. Mas a zircônia vai bater com o dente natural e isso vai criar um problema, tal. E aí eu sempre pergunto para todo mundo assim, qual que é a hora, vou perguntar para você, Leandro, qual que é a hora do dia que você fica batendo seus dentes? Me responde aí. Provavelmente bater por bater, acho que hora nenhuma, mas mastigando. Na mastigação você vai ter um contato ali. Mas tem mesmo? Se você... Tem mesmo? Eu estou dizendo assim, um processo de contato onde que o contato é estimado. Então eu penso que um bom contato oclusal, né, um bom equilíbrio de funções, como eu escutei lá na Alemanha, e inclusive, aliás, em Liechtenstein, eles dizendo que se você tem uma superfície bem lisa, né, bem polida, você não vai ter o processo como se fosse uma lixa desgastando a superfície. Então, eles me colocaram dessa forma. Agora, como você bem disse, ficar batendo por bater, eu acho que não. É exatamente essa a história. Que muita gente fala assim, mas eu vou colocar uma prótese inteira de zircônia ou de cerâmica também. Então, serve para as duas. Aí eu vou ficar barulho de vidro batendo, e é mais duro que meu dente, vai quebrar. Cara, eu sempre digo para todo mundo, cara, e pensem vocês aí que estão assistindo, vocês não tocam seus dentes em nenhuma hora do dia, a não ser que você tenha uma parafunção. Porque mesmo na mastigação tem alimento dentro. Tem alimento entre eles. Então não toca. Não toca. Tá? Aí uma vez me falaram assim, mas na deglutição você aperta. Cara, mas se eu quiser engolir sem trocar meus dentes, eu também consigo engolir sem tocar os dentes. Então, assim, em nenhuma hora do dia você está batendo seus dentes, a não ser que você tenha uma parafunção. Aí é outra história. Então, assim, utilização de próteses totais em cerâmica ou em zircônia, a gente tem uma segurança enorme. É somente cuidar bem da oclusão. O doutor Fábio pode dizer aí, né, doutor Fábio? Você cuidou da oclusão? Tem um aspecto interessante também, que eu concordo contigo, e tem outro aspecto. As pessoas confundem dureza com resistência ao desgaste. Isso. Dureza é um teste de laboratório que mede a resistência a duas coisas. Ou resistência à produção de riscos, ou resistência à penetração de uma ponta de diamante na superfície do material. Esse é um teste de laboratório. A resistência à abrasão é resistência ao desgaste mesmo. E a zircônia apresenta os dois excelentes. Os dois são excelentes. Então, o que é melhor? Um material mais macio, mas que se desgasta com mais facilidade e acaba produzindo o desgaste do dente antagonista, porque acaba se comportando como uma lixa. Exatamente. E a zircônia não. A zircônia ela tem uma resistência tão grande ao desgaste que ela nunca, desde que bem polida, e aí tu acertou, Leandro, quando tu disse que tem que estar bem polida, ela é bem polida, ela nunca vai produzir um grau de desgaste, especialmente as mais recentes, que são as ultra
de ultra translucidez e tal, que tem uma resistência mecânica melhor, né, para restaurar o oclusal dos dentes, nunca vão produzir um grau significativo de desgaste dos dentes antagonistas. O Eric foi muito feliz no que ele colocou. Maravilhoso, Eric. Eu vou primeiro ler uma observação aqui de um grande amigo, Maurício Gonçalves, onde ele fala que Masaru Kuvata já falava que entre os dentes tem o bolo alimentar, que é o que você acabou de dizer, Eric. E uma coisa que eu acho que vai ser meio polêmica, mas eu não gostaria de não falar. E se você concordar ou não, gostaria do seu ponto de vista. Foi que nas minhas vivências de curso, até mesmo em Liechtenstein lá também, eles citando que mesmo materiais como esses que não precisam ir ao forno para ter o processo de sinterização, que é bom que nós façamos, mesmo com alto polimento, façamos então a porção do glaze, porque aí você vai conseguir a lisura necessária para que você não tenha nenhum tipo de abrasão nos dentes antagonistas. Então, por ter escutado isso, 100% dos meus casos são glaseados. Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso. Sim, é exatamente isso. Mesmo zircônia monolítica, eu faço bastante coroa hoje, zircônia monolítica, glaze, cara, glaze. Tem, até porque a gente trabalha com alguma maquiagem ou outra em cima, se não tiver o glaze, ela sai ali, ela acaba soltando, né? Então, o glaze é o que protege todo o tipo de trabalho. Isso é legal dizer também, porque tem uma corrente que já se utilizou por aí, do tal do glaze natural. Já ouviu falar? Já, que demais. O cara só passa o líquido de glaze e queima no forno. Cara, aquilo ali não foi uma benzida só no negócio. Porque o líquido do forno... Isso funcionava para cerâmicas e outras práticas aplicadas. Aí você podia dar o glaze natural, mas agora em cerâmicas... Não, mesmo na aplicada, cara, o glaze é uma camada protetora, é uma cerâmica transparente que vai por cima de tudo para tampar as microporosidades, para manter a estrutura da cerâmica ali estável, segurar a maquiagem no lugar. Então, o glaze natural nada mais é do que uma queima mais. Então, esse negócio é interessante, Eric, que hoje eu faço quase que, sei lá, 2, às vezes, elementos ao ano que são estratificados sob metal cerâmica, às vezes sob zircônia, etc. Mas eu tenho por hábito em todos usar o glaze, inclusive uso o da Ivoclar, por cima, para que eu tenha uma excelente proteção. Igual você falou, fechar os microporosidades, etc. Até hoje tenho usado muito também o da Dentsply Sirona, que eu gosto muito, que é aquele High Flu lá, que ele tem um nível de fluorescência excelente. Fluorescência mais alto, né? Porque eu percebo que em materiais como os silicatos, eu vejo que ele é um pouco mais baixo e ele melhora bastante isso aí. Mas e eu, no meu dia a dia, eu dou o glaze e faço o polimento no glaze. Sim, eu baixo, inclusive faço o polimento tentando baixar um pouquinho o brilho, que eu acho que ele sai com um brilho alto. Isso eu chamo de glaze natural. Isso eu chamo de glaze natural. Exatamente. Você devolve a naturalidade na superfície do dente, né? Exatamente. Quando a pessoa fica com a boca aberta ali, que ele tem e tal, que o dente vai dando aquela desidratada, quando você não faz isso numa prótese, dá aquela luminosidade excessiva, aquele brilho excessivo, né? Então isso aí é um cuidado que eu acho que os técnicos têm. E às vezes alguns não sabem, mas é uma coisa que faz com que a gente tenha ainda mais naturalidade no nosso caso. Deixa eu responder uma pergunta que você fez lá no começo, que a gente mudou de assunto. Perfeito. E eu vou... O papo é bom demais. Você perguntou, né, como eu utilizo muito a metalocerâmica, como é que é o meu processo digital, né, nisso daí. Então, assim, eu faço todo o planejamento ou com montagem de dentes, ou com a própria fresagem de resina, PMMA. No CAD/CAM, e eu freso a cera para fazer a fundição convencional. Então, como a cerâmica que eu utilizo, que é inline, ela não é indicada para cobalto cromo, que é o metal que a gente tem no mercado hoje para fresagem, então eu freso na cera e faço a fundição com níquel cromo.
Então Sim. eu consigo uma estrutura bem legal, bem desenhada, com toda a conformação que eu preciso, né, que a gente já falou, de estrutura, de reforço e tal, tudo no CAD. E aí eu parto pro convencional, só na fundição. Mas eu utilizo muito o CAD. Eric, muito legal esse posicionamento. E eu queria te fazer uma outra pergunta em cima disso aí. Em algumas estruturas de metalocerâmica que eu fazia fluidizada, né, por parceiro pedir isso aí, muitas das vezes eu usei uma resina também transparente, onde eu fazia ela, colava ela nos links metálicos, né? E depois eu fazia fundição. Ela não deixa resíduo, não deixa nada. Eu sempre tive uma assertividade muito grande nisso, não precisava fazer quebra de tensão e que me encantava. Isso para o protocolo também é aceitável ou você acha que pela extensão ela pode haver alguma distorção devido a calor e Não, etc? não. Eu acredito que também funciona. Não tem problema nenhum. O que você precisa é dominar o seu processo de fundição. Sim. Se você dominar o seu processo de fundição, cara, eu brinco que você faz o diabo com o CAD-CAM. E Você faz o que hoje você quiser. com essas máquinas de indução, melhorou demais, né? O controle, então Eu você tem. utilizo lá a indução. Não, bacana demais, A excelente. indução é Eu acho que fantástica. isso é bom, pessoal, para quem mesmo trabalha com metalocerâmica, né? Se você faz o seu resultado final dentro do sistema que você utiliza, e depois você põe lá 0,5, 0,7 de redução, você já tem a sua estrutura pronta. Eu lembro que eu ficava horas e horas encerando cera, ver se ficou bom. Então, quer dizer, nos processos digitais a gente chega no final. Depois que você Sim, chegou, você reduz o tanto que você acha que você precisa de espaço para é isso. fazer. A máquina te dá isso num passo de mágica aí, que é muito legal, com uma estabilidade excelente. Você coloca ele nos links metálicos, eu colo até mesmo com a Super Bonder. Depois eu Sim, só tenho cuidado de passar uma cera, essas ceras de vedamento, para a gente ter uma ligação é, bem, bem controlada ali. Cara, eu tinha resultados fantásticos. Hoje não faço sim. muito mais, né? Porque um processo mais livre de metal, mas funciona maravilhosamente bem. Não, fantástico, fantástico. E ó, e outra coisa, além do CAD, né, eu utilizo muito a impressora também. Que às vezes o Também. CAD está frisando alguma coisa e eu preciso fundir uma estrutura. Imprime, cara. A gente imprime com a resina calcinável e tem tido um resultado fantástico também. Ótimo. Eric, a gente está com o programa sempre muito aberto a todas as empresas, né? Eu até disse aqui na última live com o Paulinho Araújo que eu quero fazer em agosto uma live com os nossos parceiros enquanto empresas, né? Então eu quero chamar todas as empresas de todas as marcas para a gente poder fazer um bate-bola também, para as pessoas poderem colocar o seu ponto de vista, né? De forma bem tranquila para a gente ver qual o posicionamento das empresas, que às vezes a gente não tem esse espaço para eles, né? E eu gostaria de saber hoje qual o sistema você usa de CAD/CAM e qual a impressora você tem utilizado, porque eu estou encantado com todos os sistemas, tanto de CAD/CAM quanto também as impressoras. Eu sei que cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem mais afinidade com um com o outro, mas os resultados são fantásticos. O meu CAD é o da Virconzan. Eu Sim, tenho a M5, que foi uma daquelas primeiras máquinas que chegaram, enorme, sim, 250 quilos, aquele negócio gigantesco. E ela fresa, cara, numa qualidade que é difícil ver em outras máquinas. é A verdade. qualidade de fresagem das Virconzan é animal, é fantástica, cara. E a minha impressora é uma impressora simplesinha, cara, é a Photon S. Eu Custa tenho aí R$ 4.000, cara, e te dá um resultado fantástico, cara. Eu tenho ela, trabalho com ela já há um tempo também, achei fantástica. E ultimamente nós adquirimos uma Mini 4K da Odontomega, cara, que eu tô assim, maravilhado também com o resultado dela. Já é uma tecnologia um pouquinho diferente, né, em termos de qualidade, mas eu vejo que o nível das duas são excelentes. Eu tenho gostado muito de trabalhar com as duas. Eu só tenho experiência com essas daí, né? Até porque se eu pudesse eu teria todas no laboratório, mas é ruim ser brasileiro, né, nesse Os sentido, né, custos cara? nossos são muito altos, né? Muito, muito caro, cara, muito caro. Porque eu gostaria de ter uma cirona para
para fazer de silicato, queria ter a Zirconzan para fresar cera e resina, queria ter outras impressoras, uma para modelo, outra para lente, faceta e coroinha, essas coisas. Mas não dá, né, pô? Infelizmente é complicado. É verdade. Ainda continuando no mundo digital, o Eric, todos os seus projetos também são feitos 100% de forma digital, atualmente? Nem todos. Nem todos. Alguns dentistas, principalmente os mais distantes, né? A gente trabalha muito mais no digital do que no método convencional. Porém, os dentistas mais próximos de mim, eles ainda preferem ver a montagem de dentes, provar aquilo no paciente, né, escolher um formato de dente mais adequado, para a partir daquilo eu seguir uma estratificação mais próxima daquilo que o paciente já provou. Agora, com os clientes mais distantes, por exemplo, eu tenho 2 parceiros de João Pessoa, na Paraíba, e a gente trabalha num método bem interessante, que é bem legal. O que eles fazem? Eles fazem o escaneamento do paciente com um protocolo provisório já, né? Porque é bom lembrar também que o protocolo cerâmico ele só serve para quem já usa protocolo. Não dá para fazer carga, nem nada assim, para quem nunca usou um protocolo, colocar direto no cerâmico, né? Então, eles escaneiam o protocolo provisório do paciente, escaneiam lá os escambares, tanto superior quanto inferior, e me mandam esses arquivos. Em cima daquilo ali, eu faço um desenho novo, de 2 protocolos, ou um protocolo que seja, e mando o desenho para eles via e-mail. Lá eles têm uma impressora no consultório, eles imprimem aquela peça, provam no paciente, fazem os ajustes que precisar fazer, aumenta ali, puxa aqui, naquelas coisas, e aí escaneio aquilo para mim, só para eu ter uma ideia, mando de volta por e-mail e falo, Eric, ó, ficou assim, é desse jeito que a gente quer. A partir daquilo ali, eu freso uma resina, para eu ter uma estrutura para poder seguir, para montagem no articulador, né? E eu eu desenho uma estrutura. Essa estrutura eu mando para eles por e-mail, eles imprimem lá, provam a estrutura, vê se está tudo ok, se está tudo certinho, dão um ok para mim, e nesse meio tempo eles já botaram os modelos convencionais no correio. Porque eu prefiro trabalhar com modelo convencional, com o restante digital, do que imprimir os modelos, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade com relação ao análogo, a fidelidade de impressão dos modelos. Então, eles moldam e botam no correio, e a gente vai fazendo esse meio campo. Nesse meio tempo, o modelo já chegou, já foi provado tudo, a gente funde as estruturas, eu utilizo aquelas 2 próteses em resina que eu já desenhei para montar aqueles modelos no articulador, faço as muralhas, que eu utilizo as muralhas, e já parto para aplicação de cerâmica. E já mando a prótese pronta. Então, o único contato que a gente vai ter com coisa física é só com a prótese pronta. E o modelo que eles me mandam no correio. Não, bacana demais. Um resultado bem legal com relação a isso. Nem essa estrutura que foi aprovada, você pede ela para retornar. Você só gera outra. Só gera outra inteira e vai para a fundição. Não, legal demais. Fantástico. Outra pergunta. Hoje a gente tem materiais, a gente sabe que não está no nível de uma metal-cerâmica, jamais. Mas a gente percebe que tem empresas já lançando esses blocos de estética vermelha, né? Onde você faz, inclusive, as estruturas depois para você cimentar sobre elas até os dentes VIPs mesmo, que são bons materiais aí, né? Que era feito antigamente. Isso funciona bem como uma prótese, por exemplo, para uma pessoa às vezes que não tem tanta condição financeira, ou ela funciona bem também como uma prótese temporária? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Muito bom falar nisso daí, porque hoje em dia tem-se um preconceito muito grande com relação a isso, né? Então eu vou te dar um exemplo real do que a resina é capaz. Eu, por acidente, acabei perdendo meu dente, 16, cara. Fraturou, tive que extrair, botei implante e tal. E nessa recuperação aí, na reabertura, eu fresei uma coroa de resina, PMMA, Trilux mesmo, tá? Essa coroa, direto na cabeça do implante, ela ficou na minha boca mais de 1 ano. Mais de 1 ano. E ela não sofreu desgaste, assim, aquele desgaste exagerado, né? O desgaste de resina, normal. Não teve manchamento de coloração, porque é um bloco sólido, né? E teve um resultado fantástico, tanto gengival como funcional. E não teve um link entre ela, não? Foi parafusada direta? Não? Direto.
direto. Legal. E às vezes eu faço isso aqui no laboratório como um protocolo provisório para alguns pacientes. O cara fica aí um ano e meio, direto na cabeça do implante. Eu fiz isso com a minha mãe. A minha mãe, infelizmente, perdeu todos os dentes superiores. Eu fiz a extração, botei os implantes nela. Né? É um caso que está até na minha aula. Botei os implantes nela e fiz um protocolo imediato, fresado, na resina CAD, né? no PMMA. Você não usou aqueles links metálicos de micro-unte, não? Nada, nada. Não, mas se você usar ele então, e para uma pessoa às vezes que não tem condição de trocar esse material, porque às vezes a gente pega alguns clientes aqui que falam que é uma pessoa que não tem condição, então funciona bem. E não precisa de uma barra, literalmente, porque o material fica bem denso, né? O material fica bem denso. É bem denso. Você pensa nele como se fosse uma zircônia monolítica. Que legal. Se você tiver uma estrutura lá de 7, 8 milímetros de largura de PMMA, você não quebra, cara. Você não quebra com a mão. Mais uma pergunta em cima disso aí. Mesmo você tendo não uma articulação, né? Você não vai ter, por exemplo, um protocolo superior. Você tem, às vezes, dentes naturais. Ou vice-versa, também você acha que funciona bem? Funciona. O mesmo desgaste que a gente vai ter num dente de estoque é o que a gente vai ter num bloco, por exemplo, no Trilux, né? Que é o que eu mais utilizo aqui. É a mesma coisa. É a mesma resina. E então, só que você preconiza, mesmo os protocolos inferiores, que a gente mantinha aquele espaçozinho, hoje sela tudo. Deixa tudo... Não selar. Com a resina, não. Com a resina, a gente precisa de espaço. Porque qual que é a diferença? A resina, ela ainda tem uma capacidade de adesão de biofilme, de placa bacteriana, muito maior do que a cerâmica. Entendi. Então, a gente precisa de espaço para higienização. Excelente, maravilhoso. Bom, nós estamos chegando ao fim, né? Bate-papo maravilhoso, mas eu não queria deixar de fazer uma última pergunta, que eu acho que é fundamental, porque eu acho que eu vejo uma profissionalização enorme da nossa classe e eu acho interessantíssimo que é falar um pouco sobre gestão. Hoje, como é gerenciado o seu laboratório? E sua clínica, obviamente. Muito bem, muito bom falar nisso. Eu sou técnico e sou técnico. Eu sou o cara da bancada. Então, eu não sou o gestor de verdade. Eu tenho meu cargo de liderança dentro do meu laboratório, mas não sou eu que faço a gestão. E eu tenho isso muito nítido na minha cabeça. É muito claro para mim de que eu não sou exatamente o gestor. Não mexo com a parte financeira, com a parte de cobrança. Isso, no meu laboratório, a gente tem um setor para isso. Hoje, quem trabalha junto comigo é minha esposa e a esposa do meu sócio. Tá? A minha esposa tem toda essa parte gerencial. Inclusive, você já deve ter até visto lá o canal do Protético Empreendedor. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Então, e a Janaína que está lá, a Janaína é minha esposa, então ela que promove toda a gestão do laboratório, junto com a esposa do meu sócio, que faz a parte financeira, de cobrança, pagamento de conta e folha de pagamento, aquelas coisas. Uhum. Mas assim, eu digo que o laboratório de prótese, a gente tem que começar a entender um pouco diferente, que o laboratório é uma empresa. Não é mais aquele fundinho de uma clínica, de um consultório, ou no quintal da casa. Não, cara, é empresa mesmo. A gente tem que ter um controle, tem que ter um fluxo de caixa, a gente tem que ter as contas separadas. O que quebra técnico, cara, é o cara não separar as contas do laboratório com a dele. Então, saber o custo, né? O custo dos produtos que ele vende, porque isso aí tem muita gente, às vezes, que vende um produto muito abaixo do mercado, porque ele olha o valor do vizinho, mas ele não faz uma análise profunda do custo real dele, né? Isso. Então, a gente tem um cuidado muito grande com a parte de gestão do laboratório. E isso, a Janaína tem até um curso lá no Protético Empreendedor com relação a isso, cara, além das mentorias que ela dá. E a gente vê que isso falta muito ainda nos técnicos. A gente vê um certo amadorismo em uma grande parte da nossa classe. Sim. E isso foi, com o passar dos anos, foi eu falo que foi virando mais ou menos que regra, o cara, o protético, fazer tudo. Ele ser o ceramista, ele que faz a entrega, ele que cobra, ele que atende o telefone. Então,
esse cara fica estagnado ali na carreira dele. Agora, quem Verdade. tem um insight diferente, que entende que é uma empresa, que ele precisa delegar algumas coisas e poder tomar conta do que acontece dentro do laboratório dele, cara, o cara alavanca assim, ó, rapidinho, a vida dele vai mudando e vai melhorando, né? Eu brinco com todo mundo, cara, eu falo que hoje em dia eu saio do laboratório às 6 horas da tarde. Eu consigo fazer isso, cara. Olha que Eu também. loucura, né? Graças a Antigamente, Deus. o cara que saía do laboratório às 6 horas da tarde era taxado como vagabundo, né? Mesmo. Você já deve ter escutado isso. E, Ixi, cara, eu tenho família como todo mundo. Então, eu tenho o tempo que eu tenho que ficar ali dentro do laboratório, mas eu tenho o tempo que eu tenho lazer também. Tenho que cuidar da minha saúde. Todo mundo vê hoje eu pedalando bastante, correndo, né? Cara, há uns bons anos atrás eu não tinha esse tempo. é E com verdade. 20, você vê, com 25 anos de idade, eu estava obeso, com alteração na minha pressão arterial, com a vida toda descontrolada, gastrite, refluxo e tudo aquilo, cara, a vida virando de ponta cabeça. A partir do momento que a gente começou a botar as coisas nos eixos, né, e profissionalizar o negócio, cara, a vida mudou para melhor. Hoje eu tenho uma vida muito melhor, cara. O bom é que a Que minha esposa tá aí na live. Eu acho que ela tá escutando isso aí. Eu tô doido pra trazer ela pra cá. Vamos ver se ela vem. Exatamente. Fala para ela conversar com a Janaína, cara. Manda Vou mandar um falar. direct lá. Manda um direct lá. Ó, a Janaína, ela fez o lançamento do curso dela, né? O digital. Agora, né? E tem uma turma, né? Que ela dá consultoria, além do curso online, tem a consultoria semanal, né? E você vê, cara, que a grande parte deles, assim, são esposas que trabalham com o marido ou marido que trabalham com as esposas, porque tem as protéticas que tem o marido gerenciando o laboratório. E tem alguém melhor do que ser confiado que alguém que está ali do seu lado todo dia, né? É verdade. Então, Excelente. trabalhando em conjunto, a gente consegue alavancar o nosso negócio. E é isso que a gente precisa começar a entender. Não precisa ser a esposa, nem o marido também, mas alguém que faça isso, né? Que Sim, consiga te ajudar. com É muito certeza. importante. Só fazendo aqui o Márcio Breda também, que é outro que eu quero convidar, já tem Não, mas aqui, sempre que ele mandou que mensagem aí, fala aí que uma inglês é vez, vida, e realmente é diferente isso aí mesmo. Esse assunto, cara, eu gostaria que você falasse aí também sobre os seus cursos, projetos, que eu vejo, vamos lá. acompanho, né, igual o próprio canal seu aí também de lives que você faz. Fala um pouco sobre você, que nós estamos indo para as considerações finais. E logo na sequência também gostaria que você dissesse alguém que você gostaria de ver aqui hoje, quer dizer, futuramente no Café com Gamboja. Para a gente anotar quem está convidando todo mundo. Legal. Ó, primeiramente, vamos falar aqui dos meus cursos, né? Para quem quiser saber onde eu estarei aí no Brasil, é só olhar lá no meu Instagram. Para quem não segue também, siga aí meu Instagram, que tem lá um destaque lá de cursos que eu vou postando ali, é onde eu vou estar, né? No Brasil. Graças a Deus eu já tenho atingido alguns lugares um pouco mais distantes no Brasil, mas eu fico mais aqui para o Sudeste, né? Sul. Fico muito contente das pessoas querendo saber como é que eu faço, né, os meus trabalhos, que geralmente é isso aí, né? É saber como é que eu faço no meu dia a dia. E eu consegui uma facilidade muito grande em produzir próteses mais naturais. Poucos passos, né? Então, acho que isso que chama atenção. E agora, o mês que vem, eu estou lançando meu curso online. Já vou fazer meu jabá aqui. Porque o que Sim. aconteceu? Nessa pandemia, cara, a gente ficou muito preso. E eu percebi que tem muita gente também que não consegue atravessar o país, por exemplo. Eu fui dar curso uma vez em Rondônia e depois não voltei mais. E tem muita gente de lá que quer fazer curso, mas também não tem o Paulo, né? Então, o meu curso online vai atingir essas pessoas. E o curso online é legal porque nesse meu curso online, eu faço um protocolo superior inteiro, do começo ao fim, desde da parte de passar o opaco até a finalização dele, glaze. Então, ali eu mostro todo o meu trabalho em si. Então, fique ligado Onde é que aí vai estar no meu vendo esse teu Instagram. curso online? Então, eu vou fazer o lançamento dele o mês que vem e eu vou disponibilizar para todo mundo aí, num valor bem legal.
Teu Instagram é arroba Eric com C Padovani, né? Eric Padovani. Isso mesmo. Então, já vou estar lançando aí meu curso logo, logo, mas mesmo assim, para quem gosta de pegar na mão o negócio e ver ali ao vivo como é que funciona, eu também vou estar rodando aí o Brasil. Então é só ficar ligado lá no meu Instagram que eu tô por aí. E ó, Leandro, muita gente, cara, de BH pergunta quando é que eu vou para BH. Você acredita que eu nunca fui para BH? Vou fazer uma aqui. Eu Disponibilizo o meu espaço. Não consigo um parceiro para me levar para BH e todo mundo pergunta. Nós vamos... Ô, Leandro, pouca vergonha, sou. Não, aqui, ó, já tá tratado, nós vamos fazer. Eu só preciso ver se já está liberado para a gente abrir um curso seu aqui e depois a gente entra em contato com você e vê se a gente disponibiliza sim para você fazer aqui no espaço nosso. Vai ser um prazer enorme. Vai ter muita gente que vai ficar feliz. Ó, a Erlen falando aí, o curso dele é top, ok? Isso? Eu só faço o que eu faço na bancada. Eu falo que o interessante do meu curso é o seguinte, Leandro. Eu passo para todo mundo aquilo que é altamente reproduzível. Não é um curso que você vai lá ver o cara fazer e depois fala, nossa, mas para eu colocar isso no meu dia a dia, tá doido, não vou conseguir fazer. Não, eu faço exatamente o que você vai colocar no seu dia a dia. Então por isso que a moçada gosta. Quem você gostaria que o Leandro convidasse, Eric, para uma live aqui? Poxa vida, cara, é tanta gente. Agora eu vou ficar. Vou me colocar em saia justa. Mas eu vou falar um nome de um cara aí, que é um cara que não tem tanto destaque nacional, porém é um cara que está arrebentando no digital em Cuiabá. E é o Bruno Severo. Você conhece ele? Já me falaram sobre ele. Eu vou anotar aqui e vou convidá-lo. Eu tenho acompanhado. Bruno Severo. Ele é do Laboratório Prestígio? Isso, ele mesmo. Ele está anotado aqui, ó, Bruno Severo. É um grande amigo meu, que eu conheci ele há alguns anos já, acho que conheci ele em 2016, por aí, pessoalmente, né? E desde então a gente tem uma amizade muito legal. E ele é um cara que é interessante a maneira como ele entrou no digital. Ele simplesmente comprou um Exocad e botou no computador lá. E aí, nesse meio tempo, a esposa dele começou a fazer odonto. E aí ele ficava no laboratório até as 10 para as 11 da noite, esperando a esposa sair do laboratório, da faculdade, para ele sair do laboratório e buscar ela. E ele tinha dia que ele não tinha o que fazer. O que ele começou a fazer? Praticar 4 horas por dia de Exocad sozinho. Olha. O cara hoje arrebenta o Exocad, cara. Você imagina o tempo que a esposa dele fez de faculdade, ele fez de Exocad. Não, bacana. Vou bater um papo com ele. Nós já estamos ele virou do avesso o Exocad. Então ele tem bastante... tem muita gente boa no Brasil, vamos falar isso. Não vou deixar nenhum nome para trás aí, mas o Bruno, ele consegue colocar isso no dia a dia dele, muito legal, com um monte de dica, um monte de coisa bacana para facilitar o dia a dia do técnico. Então isso eu acho fantástico. Ele esperava a esposa sair para brincar de Exocad. É isso aí. Ele é diferente. Tem cara que fica vendo carro, fica vendo moto, mulher pelada. Ou fazendo besteira. Né? Que coisa boa. Eu vou entrar em contato com ele. A gente já tem um certo relacionamento aí. Já andei trocando algumas ideias com ele. Vou entrar em contato em mês de julho. Aí nós vamos ter uma grade bem interessante. Bom, fazendo aqui as nossas considerações finais, gostaria de deixar aqui mais uma vez para todo mundo que a casa é nossa. Eu quero que todos participem, continuem com essa vibe, né? Nós sempre estamos tendo aí uma audiência muito interessante. Gostaria de deixar também algumas informações aqui. Eu também tenho um curso que está no Global Dental, que é do ensinamento digital de dentes posteriores. Vamos lançar futuramente um de dentes anteriores. Sigam também Leandro Gamboge, a SBO Digital _ Oficial, ao Dr. Fábio Andretti também, Dr. Paulo Cano, né? E eu gostaria de encerrar a live agradecendo novamente ao Dr. Fábio Andretti, a você, Eric, nosso convidado, né? Muito obrigado, essa simpatia de pessoa. Espero encontrá-lo depois pessoalmente aí nos congressos, que agora parece que a gente vai voltar um pouco do que é da normalidade, né? E gostaria de deixar esse programa, eu queria desejar ele a um grande amigo,
que infelizmente faleceu hoje vítima do Covid, que é o Bernardo, meu vizinho. Fiquei muito chateado hoje à tarde, fiquei sem lugar, mas graças a Deus aí, Deus me deu força, estou aqui e queria pedir a todos também que orassem pela família dele, né, pela Angelina, ele deixou uma filhinha de 5 anos, que Deus dê força para essa família aí que não é fácil. Muito obrigado, Eric. Obrigado. Eu deixar aqui dois recadinhos, né? O primeiro, cara, que todo mundo, não sei se todo mundo acompanhou, sabe também, nós perdemos nosso colaborador também há 2 meses, cara, de Covid, e era o meu menino do CAD, trabalhando com a gente já há 15 anos, cara, um rapaz de 30 anos de idade, deixou a esposa grávida também. Então, para que as pessoas reflitam um pouco aí, cara, com relação a essa pandemia, isso que aconteceu, ter um pouco de empatia com o colega, né? Use máscara, vá se vacinar, cara, tome cuidado, porque essa doença não é brincadeira, não. Muita gente levando isso na brincadeira, né? E só sabe o ruim disso quem perde alguém que está do lado. Então, eu perdi o meu braço direito, que era o meu menino, eu digo, ele tinha 30 anos de idade, mas era o meu menino, ele entrou lá com 15 anos, né? Era o meu menino do CAD, o meu braço direito. Então, eu tive um baque muito grande, não só na parte profissional, quanto na parte pessoal, que era um amigo mesmo de estar aqui dentro de casa, cara. Então, que a galera tenha um pouco de compaixão com isso. E me disponho aqui a todo mundo que precisar, entre em contato comigo, me chame no direct lá, pegue meu WhatsApp com alguém que conhece lá, pode me chamar, vocês sabem que eu respondo a todo mundo. Então, sigam lá o Eric Padovani, o Eric Padovani. Siga o Protético Empreendedor, que tem bastante coisa legal lá, muita coisa bacana. Agradeço a você, Leandro, pela amizade que a gente tem, mais virtual do que pessoal, né, cara? É isso que é interessante. Hoje a gente tem uma proximidade virtual muito grande. Espero logo a gente estar por aí. Agradeço ao Dr. Fábio também essa oportunidade. Espero também encontrá-lo em breve. E um último recadinho, Leandro, é com relação ao nosso meeting, né, do Dentro Gengival, que muita gente pergunta e fica esperando, né, saber onde que vai acontecer, quando vai. Então, agora nós temos uma nova data, que será em abril do ano que vem, tá? Em São José do Rio Preto, nós teremos o nosso meeting de Dentro Gengival. Então, são 2 dias falando só de Dentro Gengival com os caras top, tá? O Juvenal vai estar aí, vai vir dos Estados Unidos para cá, vai vir o Stefan Picha, vai vir o Javier Pimenta, internacional, e vai ter muita gente aqui, brasileiro mesmo, que arrebenta, tá? Um grande beijo para vocês. Obrigado pelo convite e me coloco à disposição a todos vocês aí para quando precisar. Ó o Wellington mandando oi, gato. Obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Gostaria de lembrar a todos que essa live vai ficar gravada no IGTV da SBO Digital e também em breve estará disponível no YouTube, no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. Obrigado a todos. Obrigado, Eric, de novo. Obrigado, Leandro, e até quarta que vem. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.